Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, que é um assunto que eu acho que faz parte da vida da grande maioria da população da nossa geração. E eu espero que esse vídeo possa trazer um esclarecimento e também um acolhimento para vocês. Então, para começar, eu quero trazer um versículo que eu amo, eu acho ele lindo e ele me traz realmente muito conforto, que tá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu acho lindo demais esse versículo, porque além de dizer que a gente não precisa carregar o fardo da ansiedade, das preocupações todas sozinhos, que tá dizendo ali que a gente pode usar Deus para pedir o que a gente quer, para fazer as nossas súplicas, para desabafar. Além disso, ainda tá nos dando uma grande dica, que é pra gente focar no que a gente quer, nas coisas do bem, nas coisas boas, porque a nossa mente, eu não sei se vocês percebem, mas a nossa mente, ela tende sempre a focar no lado negativo. Eu trabalho todos os dias, diariamente, minuto a minuto, para minha mente conseguir focar e se direcionar para o positivo, porque senão ela sempre acaba puxando pro que falta, pro que não tá bom, pro que eu não quero, em vez de focar no que eu já consegui, no que eu já tenho, no que eu já posso ser grata. E uma coisa que vocês vão ter que concordar comigo é que todo mundo parece que tem muita dificuldade com a espera. A gente não gosta de passar pelos processos, a gente não gosta da sensação de não estar no controle das coisas. Mas um fato que a gente tem que aceitar é que por mais que a gente tenha a ilusão de ter uma segurança nesse mundo, a gente nunca vai ter total certeza se apegando às coisas desse mundo. Por isso que a gente tem que sempre focar em buscar força e segurança em Deus, nas coisas que estão no alto. Mas ainda que a gente siga rotinas e tenha planejamentos, nenhum dia é como o outro. E a gente não tem como prever e nem acreditar que vai ser sempre igual. Eu vejo que a ansiedade é o mal da nossa geração. E não é por menos também porque diariamente a gente é influenciado e bombardeado com a ideia de que tudo só depende de nós. Por partes, eu até concordo. Acredito que a gente tenha que fazer a nossa parte, acredito que a gente tenha que correr atrás. Mas será que a gente realmente é capaz de alguma coisa sozinho sem Deus? Olha que a gente até é, mas para ser maravilhoso e duradouro, só com Deus. Fora que essa afirmação de que tudo depende de nós traz um peso enorme para cima da gente. Porque como seres humanos a gente tem a noção, mesmo que inconsciente, de que somos seres limitados. Realmente a gente não tem capacidade suficiente sozinhos. Então não depende só de nós, depende de quem a gente vai escolher para nos ajudar a trilhar o nosso caminho. E uma coisa que eu constantemente penso quando surge alguma adversidade, algum problema, por que isso tá acontecendo de novo? Será que eu não aprendi o suficiente? Será que já não tá bom tudo que eu passei? Só que o amadurecimento e o aprendizado também não chegam depois de uma, duas, três ou mais adversidades vencidas. Às vezes a gente precisa realmente de várias situações difíceis para conseguir, de fato, aprender aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente ansia por algo que, na realidade, se a gente conseguisse no nosso tempo, na hora que a gente quer, não no tempo de Deus, o que deveria ser a nossa bênção acaba sendo a nossa destruição. Eu falo isso por experiência própria, porque há um tempo atrás, há uns 4 anos atrás, na época da pandemia, quando eu comecei a criar conteúdo, quando eu comecei a produzir para as redes sociais, teve um tempo que eu comecei a estourar, assim, que eu comecei a bombar realmente, e as coisas estavam fluindo, e eu achando que a fama ia chegar, só que aí eu me perdi. Eu meio que me afastei das redes sociais, assim, perdi uma grande parte de seguidores, perdi parcerias, e tudo isso aconteceu para que eu conseguisse olhar de novo para mim e ver o que eu estava me tornando, prestar atenção não só no que eu tava aparentando pros outros, mas no que eu tinha por dentro, sabe? E realmente, eu sempre pensava assim, cara, por que que as coisas não deram certo naquele tempo? E hoje eu vejo que se tivessem dado certo naquele tempo, eu teria realmente me destruído. Então, assim,
Eu sempre sei que quando vem de Deus é porque vai ser duradouro e vai ser maravilhoso, vai valer a pena. Eu até consegui os meus 15 minutos de fama, mas eles foram momentâneos, porque eles não vinham de Deus, sabe? Eu não tava próxima de Deus, eu tava com o foco em coisas erradas. E eu tinha uma mentalidade muito pra trás, então assim, eu realmente sei que se Deus tivesse me dado visibilidade naquela época, eu teria acabado com a minha imagem e talvez acabado com a minha vida. Então, realmente, isso me faz ser muito grata pelo tempo de Deus quando eu penso nisso, porque eu vejo que realmente as coisas, se tivessem acontecido no meu tempo, não seria nada bom pra mim. E aí que tá o nosso grande problema. A gente quer sempre acelerar as coisas, a gente quer sempre chegar na parte boa, a gente não quer passar pelas coisas difíceis, a gente não quer ter que ser moldado, a gente não quer ter que mudar, a gente não quer, a gente quer tudo do jeito e na hora que a gente quer. E não é bem assim. Eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo que tudo na vida tá muito acelerado, tá tudo parece que no vezes dois, porque tudo é rápido, tudo é muita informação sempre. E eu acredito que isso influencia muito a gente, porque a gente acaba se sentindo para trás, a gente acaba achando que qualquer outra pessoa tá sendo mais produtiva que nós, que qualquer pessoa tá evoluindo mais que nós e tá ganhando a vida e tá se dando bem, e às vezes nem é aquilo, e aí a gente gera uma comparação que nem deveria ser gerada. Por isso que a gente quer sempre acelerar as coisas, porque por ansiedade a gente acha que a gente não tem tempo, que a gente não vai ter tempo suficiente para realizar tudo que a gente tem que realizar, que a gente tem que realizar, né? Que nos dizem que a gente tem que realizar, porque se vocês forem pensar, é tanta pessoa, tanto coach que diz que com 23 anos a gente já tem que ter conquistado isso, aquilo, aquele outro, porque senão a gente é tudo fracassado. E eu acredito que assim, ó, cada um tem uma vida diferente, cada um tem uma personalidade diferente, cada um precisa ser moldado e evoluído de uma forma diferente. Então, tudo para todo mundo vai ser diferente, não tem um tempo certo para nada. O tempo certo é o nosso tempo, é o tempo que Deus destinou pra gente para as coisas acontecerem na nossa vida, sabe? Eu acho que o grande problema, a grande ansiedade vem justamente disso, da comparação diária que a gente tem com as outras pessoas, achando que os outros sempre estão mais na frente de nós, que os outros sempre estão chegando lá e a gente tá ficando para trás. Então, acho que quando a gente para com essa comparação, quando a gente reduz o tempo nas redes sociais, quando a gente filtra quem a gente acompanha, é muito, assim, a grande parte dessa ansiedade, ela vai embora. E a gente tem que cuidar muito com os nossos pensamentos, porque a gente sempre tende a pensar, a ansiedade, né, nos leva a pensar sempre no que pode dar errado, as coisas ruins que podem acontecer. Se tu parar pra pensar em quantos projetos que tu mal terminou de planejar e que não conseguiu tirar do papel por um pensamento de o que poderia dar errado, quanta coisa a gente deixa de começar, a gente deixa de fazer, justamente por isso, por pensar primeiro no que pode dar errado e se preocupar com problemas que nem existem ainda, que a gente mesmo cria na nossa cabeça. Por isso que eu digo, a nossa mente, ela, se a gente conseguir treinar ela direitinho, ela pode ser a nossa melhor amiga, mas se a gente se deixa levar pela nossa mente, a gente é apresentado a nossa maior inimiga. A gente tem que aprender a controlar mesmo os pensamentos. Porque sentimento é uma coisa que a gente não consegue controlar, mas pensamento sim. E pensamentos geram sentimentos. Então, de certa forma, a gente consegue controlar sentimentos também. Basta a gente não se deixar levar para os lados negativos que a nossa mente nos puxa. A Bíblia nos traz um conforto diante desse problema da nossa geração, que é a preocupação excessiva, e tá em Filipenses 4, 6a. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Isso está escrito na Bíblia, Deus está passando essa mensagem pra gente. E eu percebo muito isso em mim, que eu me preocupo demais com tudo, com coisas que não aconteceram, com coisas que nem tem possibilidade de acontecer, eu já penso no problema. Então isso é uma coisa assim, ó, que eu controlo demais, que eu tenho que controlar demais. Uma coisa que eu tô aprendendo a fazer é tomar mais consciência do que eu tô fazendo em cada momento e agradecer por aquilo que eu tô fazendo em cada momento. Tô tomando uma água. Cara, que bom quando as pessoas não têm água potável pra tomar. Eu tô tendo essa água aqui, ó. De graça eu não digo, porque eu tenho que pagar, mas que bom que eu tenho dinheiro pra pagar, sabe? Então, assim, ó, ver
essas pequenas coisas e ser grata pelas pequenas coisas, sabe? Em vez de pensar, nossa, não sobrou nada de dinheiro pra mim esse mês, só paguei conta. Cara, que bom que conseguiu pagar as contas, sabe? Tem tanta gente que tá aí fazendo empréstimo e não tá conseguindo pagar suas contas, que tá endividado. Se tu tá conseguindo isso, cara, parabéns, sabe? Comemore, isso é incrível. Gente ansiosa sofre antes da tragédia, chora antes da dor, antecipa tudo e com isso acaba não vivendo os sentimentos na hora que eles precisam ser vivenciados. E com isso, todos os sentimentos legítimos que deveriam ser vividos no seu devido tempo acabam perdendo a intensidade. Tudo que é feito antes da hora não tem graça e em vez de trazer alegria, acaba nos trazendo dor. E por mais que a gente esteja sempre buscando previsões e querendo saber o que vai acontecer no amanhã, no nosso futuro, a única pessoa que pode nos dizer o que vai acontecer amanhã, mês que vem, nos próximos 10 anos é Deus. Porque Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e Ele é quem determina o nosso futuro. E, gente, Ele é bom. Mesmo a gente não entendendo as coisas ruins que acontecem na nossa vida agora, pode ter certeza que um dia tu vai perceber que tudo que Ele permitiu acontecer na tua vida era justamente o que tu mais precisava. Mesmo que às vezes a gente não tenha as respostas que a gente quer, quando a gente conhece Deus, a gente tem a garantia de que a gente pode descansar e confiar, porque Ele tá vendo tudo que a gente faz no off, Ele tá vendo todas as nossas batalhas, tudo que a gente enfrenta, tudo que a gente se determina a fazer, Ele vê todos os nossos esforços e nenhum deles vai passar batido. Então a gente pode ter certeza de que tudo que a gente fez de bom vai ser recompensado e que Deus vai estar ao nosso lado em todos os momentos. Sendo assim, a gente pode confiar e finalmente descansar. Descansar, eu digo a mente, sabe? Relaxar, parar de se preocupar, parar de querer controlar o que vai acontecer amanhã, de prever o que vai acontecer no futuro. Claro que a gente deve se preparar para o nosso futuro, a gente deve ter expectativas, mas a gente não pode controlar o que vai acontecer. A única coisa que a gente pode controlar é a maneira como a gente reage a tudo isso. Para pra pensar, analisa a tua vida e observa todas as coisas que tu tem hoje e que no passado tu jamais imaginaria que tu poderia ter. Seja bens materiais, seja uma evolução profissional, pessoal, espiritual. Sempre que a gente decide confiar em Deus, a gente pode ter certeza que a gente vai sair de um ponto A e chegar num ponto B. A gente vai evoluir de alguma forma e vai conseguir ser cada vez mais feliz, cada vez mais realizado quando a gente está do lado dele. Então, talvez seja a hora da gente parar de pensar o que falta, o que a gente ainda não fez, o que a gente ainda precisa fazer e começar a reconhecer o que a gente já conseguiu conquistar, o que a gente já conseguiu evoluir, o que a gente já conseguiu fazer. Também parar de focar tanto naquilo que a gente quer, confiar mais que Deus vai entregar justamente aquilo que a gente precisa. Afinal, foi Ele que nos deu todas as bênçãos que a gente tem até hoje. Então acredita que Ele tá sempre te cuidando dos teus sonhos e te mostrando o que realmente importa. Porque hoje a gente se preocupa com amanhã e amanhã a gente percebe que a gente não precisava ter se preocupado tanto. Por isso, pode relaxar. É isso pro devocional de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Já quero que vocês me digam aqui nos comentários qual o próximo assunto que eu devo abordar no próximo devocional. E eu já peço perdão que o devocional a princípio era pra ser toda semana, mas tem várias coisas que eu tô querendo colocar em andamento, vários projetos. Mas com o tempo eu vou conseguindo alinhar tudo. E eu espero que vocês estejam gostando, tô amando trazer esse conteúdo aqui pra vocês, principalmente pra essa plataforma do YouTube, onde eu consigo falar mais, e eu espero de verdade que esse vídeo traga um aconchego pro coração de vocês e que vocês consigam entregar toda essa ansiedade, toda essa preocupação que vocês sentem nas mãos de Deus, porque Ele mesmo nos diz que a gente não precisa carregar tudo isso sozinho. Entrega pra Ele, deixa Ele cuidar do teu futuro, deixa Ele preparar as melhores coisas da vida pra ti, porque eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Beijo e até o próximo vídeo.